O Brasil tem jeito? O Brasil tem jeito, sim. Eu tenho certeza absoluta que o Brasil tem jeito. Olha, é uma afirmação poderosa, hein, para começar esse episódio do Story Talks Café. Seu podcast não é mais semanal, né, Paulo? É quando dá para fazer. Seu podcast de comunicação e negócios, onde todo o programa, eu, Bruno Scartozoni, e o meu sócio, Paulo Ferreira, que está aí do lado, entrevistamos alguém incrível. Quem é essa pessoa que está aí entre nós hoje, Paulo? Nossa convidada de hoje é bacharel e mestre em administração de empresas pela FEA USP, com passagem pela Università degli Studi Torino. Construiu uma carreira sólida em finanças e desenvolvimento de negócios em diferentes empresas, antes de assumir a diretoria-geral do Sistema Anglo de Ensino na Somos Educação. Atualmente, é a diretora executiva de uma instituição que seleciona e prepara cidadãos comuns para serem líderes, no intuito de transformar o Brasil num país menos desigual e mais justo. Com vocês, a diretora executiva do Renova BR, Irina Bolara. Finalmente, né? Finalmente conseguimos gravar aqui muitos, me fugiu a palavra aqui, mas enfim, muitos problemas para chegarmos até aqui, né? Num ano eleitoral, né? Então, num ano eleitoral. É. Olha só, que legal. Irina, acho que todo mundo que trabalha com marketing político ou coisas do tipo, né, tem uma noção do que seja o Renova BR. Mas nossos ouvintes aqui são de áreas muito diferentes e nem todo mundo sabe direito o que é, né? Às vezes as pessoas já ouviram falar alguma coisa na TV ou leram alguma coisa no jornal. Então, explica para esses nossos ouvintes o que é o Renova BR, por favor. Boa. Legal. Primeiro, super feliz de estar aqui com vocês, Paulo, Bruno, são grandes referências, nossos professores, pessoas que estão com a gente na caminhada. Então, muito obrigada pelo convite e admiração pelo trabalho de vocês. Tá? Bom, deixa eu contar um pouquinho o que é o Renova BR. E talvez o melhor jeito da gente contar é fazer a seguinte pergunta. Um piloto de avião, ele tem que fazer uma aula para pilotar um avião? Você que está ouvindo em casa, entraria num avião que você não sabe se esse piloto, ele estudou, ele não estudou? Você confiaria a sua vida naquele minuto para uma pessoa que você nem sabe como chegou lá? Acho que essa pergunta é a pergunta direcionadora do Renova. Por quê? Porque a gente discute muito pouco sobre a Câmara dos Deputados, sobre o nosso Senado, sobre o Poder Legislativo, principalmente no ano eleitoral. No ano eleitoral, que a gente está falando dos presidentes, dos governadores, a gente gasta um tempão brigando com todo mundo no WhatsApp, e aí a gente pergunta, mas quem você vai votar para deputado? E a pessoa fala, nem pensei nisso. Só que deixa eu contar, à medida que você não pensa nisso, você está entrando num avião que você não sabe quem está pilotando. E o Renova BR, o que ele faz? Ele busca pessoas que queiram fazer parte desse processo legislativo e ele dá uma formação para que as pessoas que estejam pilotando o avião que chama Brasil estejam capacitadas para fazer isso. Então, a gente é uma escola de democracia que seleciona, porque a gente tem critérios para que o que seria um bom parlamentar, né? E a gente dá uma formação. Algumas coisas que são muito importantes da gente colocar aqui, da gente frisar. Somos pluripartidários. O que significa isso? Essa escola está aberta para todo mundo, para todos os partidos e para pessoas que também não tenham partidos. O que é importante para a gente? O que a gente considera nesse processo seletivo? Nós consideramos diálogo, porque o clima de polarização não vai levar a gente para um lugar melhor. Nós consideramos também pessoas que fazem políticas públicas com dados e evidências. E, obviamente, uma
um sarrafo ético alto. Tenho certeza que ninguém está aqui de acordo, tudo bem, se roubar, tá tudo bem. Então, a gente faz um processo seletivo, a gente olha as habilidades socioemocionais dessa pessoa, se é uma pessoa resiliente, se é uma pessoa que tem liderança, se é uma pessoa que sabe aprender, e a gente dá uma formação para que ela se capacite e tenha chance de concorrer a um cargo público de deputado federal, estadual ou Senado. Sensacional, inclusive que essa sua metáfora com o piloto de avião, eu não vou me lembrar agora, mas são necessárias muitas horas de aula, muitas horas de aulas de voo, antes de alguém ter a responsabilidade sobre a vida dos outros num avião. E é uma excelente metáfora, porque, de fato, as pessoas deveriam se preocupar bastante, porque os representantes legislativos têm a vida das pessoas, influem na vida das pessoas, no cotidiano das pessoas, no que acontece com elas. Esse é o fato, né? E isso nem sempre é lembrado. Parabéns pela escolha da metáfora, porque ela é muito forte. Sou uma boa aluna. Gente, eu fiz esse curso, eu sou uma boa aluna. Obrigado. Opa, aproveitando o jabá aqui, próximo curso aberto, janeiro, final de janeiro, né? Acho que é 29, 30, agora não lembro a data. Muito bem. Irina, uma pergunta que eu sempre quis te fazer e sei lá, e nunca consegui. Quando você fala que vocês selecionam as pessoas, né, e tem padrões éticos e tal, como é que dá para medir a ética de alguém, assim, numa entrevista, numa seleção? Numa pesquisa de CPF e Jus Brasil? Também, tá? Claro, também. Eu acho que essa é uma das perguntas que a gente mais se fez aqui ultimamente. O que é um bom político? Eu acho que um passo além da ética. Se você achar essa resposta, me conta. Porque, cara, o Brasil tem uma falta dessa resposta que é chocante. Talvez a gente tenha uma falta dessa resposta porque a gente está tentando colocar a nossa visão de mundo nessa resposta. E como nós somos pluripartidários, a gente tentou olhar sobre um outro prisma. Qual seria ele? Quais são as habilidades socioemocionais que tem que ter um bom político? E quando eu estou falando disso, eu estou tirando pautas e estou tirando a minha visão de mundo disso. Então, vamos lá. A gente fez um currículo socioemocional que falava o seguinte: quais são as habilidades e competências que um bom político tem que ter? Ele tem que saber aprender? Tem. Porque ele vai ter, independente de qual projeto de lei, entender um pouco sobre o que ele está votando, né? Ele tem que ser uma pessoa resiliente? Tem, porque a política é dura. E aí a gente pode voltar à pergunta: Brasil tem jeito? Tem, mas a gente tem que acreditar. E para acreditar, a gente tem que ser resiliente. Porque senão todo mundo pega a sua malinha e vai embora do Brasil. Ele tem que ser um bom comunicador? Tem, porque você tem que tomar decisões duras, independente de quais sejam, e comunicar bem à população. E falar bem com todos os níveis da população. Ele tem que ser uma pessoa ética? Tem. Não está tudo bem. Os fins justificam os meios. Então, o que a gente fez? A gente colocou tudo isso numa planilha e no nosso processo seletivo existem habilidades que você consegue medir e tem num processo, numa entrevista. Então, se eu sou uma boa comunicadora ou não, vocês já mediram. Você me vê falando, você vê um vídeo e fala, melhor aqui, melhor ali. A Irina tem jeito. A Irina, rapaz, muitas horas de voo para ficar boa. Mas você consegue medir. Só que tem outras habilidades, que é como a ética, ou como se a pessoa sabe dialogar ou não, que ela depende da interação e de uma continuidade de vivência com a pessoa. Por isso que a gente faz cursos tão longos, porque eu não vou conseguir nunca ter essa resposta. Por mais que sim, a gente faça um background check, né, para ter certeza, né, que tá tudo bem,
A gente coloca situações para ver como que as pessoas vão agir a partir do que está acontecendo na interação daquele grupo. E aí você consegue entender qual é a flexibilidade ética da pessoa. Porque, de novo, seria muito audacioso e até arrogante definir o que é ética, né? A gente está vendo muitas das discussões, elas partem de definições pessoais. Mas o que é importante é você entender até onde você está flexível para que você consiga as suas coisas. A gente também faz um teste de flexibilidade moral. E esse teste, ele não mostra o que é certo e o que é errado, mas ele mostra quem são as pessoas que são mais ou menos flexíveis aos seus valores para chegar no final, né? Então, de maneira objetiva, como que a gente mede ética? Primeiro, um background check, e o segundo, com esse teste de flexibilidade moral. Ao longo do curso, a gente proporciona interação entre as pessoas para ver como que, de fato, elas vão agir numa situação de perigo. Porque é aí que você vê, de fato, o que está acontecendo. O que eu quero dizer aqui? Se eu falar para vocês, gente, vocês acham que vocês polarizam? Imagina, eu? Não, super dialogo. Até alguém mexer em algo que é valor seu. Hora que é valor seu, você vai falar, não, até aqui eu vou, mas daqui para cá não vou. E aí, se você tem uma visão isenta, partidária e ideológica, o que é difícil, você consegue medir, bem difícil, você consegue ir medindo um pouco nisso das pessoas. E se a gente acha que alguém está desviando aí de condutas muito óbvias, a gente tira da rede. Caso contrário, a gente mantém essa reflexão ética viva na vida das pessoas. Irina, algumas das coisas que você falou agora me lembraram uma citação de um pensador muito, muito curioso de ser citado, que é um pensador chamado Mike Tyson. O Mike Tyson disse uma vez o seguinte: todo mundo tem um plano até tomar um soco na boca. E aí, o que me fez pensar nessa situação é o seguinte: exatamente, todo mundo tem uma visão, digamos, elogiosa sobre si mesmo, até que alguém cutuca, bate aonde dói, bate aonde incomoda, traz uma questão a qual o indivíduo não está disposto a ter abertura, e aí a coisa esquenta, aí a coisa muda. Então, é por isso que eu citei Mike Tyson. É o soco na cara, aí muda tudo. Então, como é esse tipo de exposição? Como é que vocês criam esse tipo de situação aonde, metaforicamente, por favor, você cria essa situação de dar um soco na cara do potencial candidato para ele se revelar, digamos assim? A gente, durante o processo seletivo, a gente já tenta colocar situações em que eles têm que interagir entre si. Então, o processo seletivo passado, por exemplo, a última fase, a gente chamou de fase de mobilização. E a fase de mobilização era 5 pessoas aleatórias, porque tem um programa, a gente colocava a aleatoriedade lá, elas tinham que construir um projeto de lei que elas concordassem, e elas tinham que mobilizar dentro de uma plataforma para petição, né? E aí, as pessoas achavam que a gente ia olhar a qualidade do projeto de lei, mas, na verdade, o que a gente estava olhando era a qualidade da discussão. Porque quando você coloca pessoas aleatórias para discutir, né? Que sacanagem! Não era o post, eram os comentários. Sensacional. Você vê, e aí o que a gente fez? A gente falou assim, ó, aqui está um canal de denúncia, se alguém tiver qualquer problema, é só escrever. E aí a gente começou a ver exatamente o que acontecia nas relações. E eram relações que eles tinham criado ali. O que é um congresso, se não você está com pessoas diferentes, escrevendo um projeto de lei, tendo que ceder e tendo que chegar num bem comum para mobilizar algo, né? Então, as pessoas achavam que quem ganhasse era quem ia ter mais assinatura, por exemplo, né?
Mas não era isso que a gente estava observando, a gente estava observando como eles se relacionavam entre si. Isso foi no processo seletivo. E aí você tira muito rápido. Algumas coisas vão muito rápidas, né? Comentários no chat, você já vê que você fala... Mas, durante o curso, o que a gente faz? O nosso curso ele é híbrido, então ele tem uma parte online e uma parte em que as pessoas elas se encontram. A parte online, normalmente, ela tem os conteúdos mais duros, que eles são de política pública, porque as pessoas elas têm diferentes níveis, então no online é mais fácil de acompanhar. E a gente tentou fazer atividades entre eles, dentro dessa lógica deles se encontrarem. E é muito difícil pessoas de partidos diferentes, estados diferentes, estarem no mesmo ambiente. Você não precisa fazer grandes coisas, tá? É só colocar todo mundo na sala. É só e ter um olhar atento. E aí você começa a falar, aqui não, aqui sim, aqui vamos mediar. E mais que isso, vamos usar os conflitos para entender o quanto a gente está falando que não quer polarizar, mas de fato a gente está polarizando? Porque eu acho que esse é o papel de uma escola. Na vida, né? Uma escola ela não está ali para julgar, ela está ali para usar situações cotidianas com teoria e prática para garantir que a gente consiga evoluir e aprender alguma coisa. E eu acredito na aprendizagem a partir da experimentação. Quando dói o soco, eu amei o soco na cara, porque dói. Pois não, você olha, porque assim, dói. Muito poderosa a metáfora, né? Da especialidade dele, mas enfim. Eu já te fiz essa provocação uma vez, mas eu vou fazer aqui no ar de novo, que eu acho que é uma discussão legal. Quanto mais a gente conhece a metodologia do Renova, e eu pude conhecer mais de perto e tal, por todos os trabalhos que eu fiz com vocês, mais eu, pelo menos na minha opinião, né, quanto mais eu conheci, mais eu concluo que, na verdade, essa metodologia devia ser a metodologia de qualquer faculdade, por exemplo. Né? Sei lá, eu estudei administração, eu gostaria de ter sido exposto a esse tipo de coisa, e não só aulas de, sei lá, de finanças, marketing, etc. Vocês já pensaram em... Você se refere a visões e a desafios que testem a sua flexibilidade, é isso que você disse? Também isso, mas estou falando aqui da metodologia em geral, né? Vocês pensam em, de alguma forma, levar isso para além da política? Existe essa conversa em algum lugar? Eu acho que essa é uma discussão que a educação está tendo há muito tempo, né? Que são as metodologias ativas, que é o tal do estudo de caso. Eu acho que essa discussão, eu tenho um background de educação, né? Então, foi lá que eu aprendi tudo isso. Eu não sou educadora, na verdade, eu sou uma pessoa super bem intencionada que tenho pessoas boas ao meu redor e consigo tirar o melhor delas. Então, eu aprendi com eles a importância disso, da gente colocar as pessoas para interagirem, da gente ter um currículo, da gente sair um pouco do eu sou o professor, da gente ver o aprendizado como algo coletivo. Eu vejo que as grandes universidades, as escolas, elas estão inovando nesse sentido, né? Quando você fala na metodologia por projetos, né? Obviamente, acho que o grande ponto aqui é como você escala isso, porque não é simples escalar uma metodologia assim. Se a gente for lá no ensino infantil, é o tal do Reggio Emílio, da Itália. Então, tem muita coisa bacana que já está sendo estudada, e eu acho que a gente deveria, sim, importar isso para o ensino superior, que a gente para no ensino médio, ou na educação básica. E eu acho que tem muita gente tentando fazer isso. O que eu vejo de bom no Renova? O Renova, ele é um curso livre, como era o cursinho Anglo. Então, a gente tem muito espaço de inovação. Putz, deu errado, larga, não precisa. Aqui, nossa, isso aqui ficou horroroso, esse exercício, hein? Próximo ano não vai ter. Então, eu acho que essa flexibilidade de ser um curso livre faz com que a gente tenha a nossa criatividade mais aguçada.
Dito isso, pode ser um super caminho a gente colocar isso para além da política e pensar outras formas. Acho que a gente, hoje, nós somos uma ONG, né, no terceiro setor, e por que não pensar em transformar isso, talvez, numa faculdade diferente, num jeito diferente de aprender? Eu vou te dizer que eu não sei o quanto o Renova BR, sendo uma ONG, o quanto ele precisa de funding, mas eu apostaria que o mundo corporativo no Brasil, uma boa parte dele, estaria muito disposto a matricular executivos em cursos que ensinassem esse tipo de habilidade, viu? Eu acho. Olha, a gente Aliás, sempre precisa de funding, então o meu jabá aqui, ó, quem quiser doar, é só entrar no site, Pix e tal, mas boa ideia. aliás, Irina, você que já transitou, né, pelos dois mundos, qual é o mundo mais fácil de lidar, o mundo político ou o mundo corporativo? Sabe o que eu acho? Que eles não são diferentes, só os incentivos Justo. são. As pessoas do mundo corporativo tomaram um soco na cara agora. Exatamente. De novo, vou ser cancelada, que bom. Não, elas tomaram um soco na cara porque elas se acham, imagino eu, elas se acham bastante distantes desta coisa assim tão horrorosa do mundo político, né? Porque o mundo político brasileiro não é uma cena bonita de se ver há bastante tempo. Claro que o show de horror não tem melhorado em nada, mas a coisa não começou ontem a ficar feia, né? Então, a opinião do brasileiro, em geral, sobre os seus políticos é muito ruim, né? Nesse sentido é que eu brinquei com o corporativo, acho que tomou um soco na cara agora. Eu acho que talvez. Então, calma, deixa eu dar um abraço no mundo corporativo. Eu acho que talvez aí esteja o problema. O que eu quero dizer? A gente que vota nas pessoas é um reflexo do que é a sociedade. Por que é diferente? Claro, assim, óbvio que a gente pode pegar figuras e a gente pode extrapolar. Ah, uma milícia, né? Alguém, claro que a gente tem. Agora, poxa, gente, quais são as habilidades? O que eles estão fazendo que a gente também não está fazendo? Eu acho que tem uma falta de autorreflexão. Eu já trabalhei nos dois lugares e, obviamente, é muito mais difícil trabalhar no mundo político porque você tem que lidar com stakeholders muito diferentes. E quando você está dentro de uma empresa, você simplesmente limita seu número de stakeholders. Você cria uma cultura, você cria um jeito de fazer e você convida pessoas que estejam de acordo com esse jeito. E na política, não. Na política entra todo mundo. Então, o número de stakeholder é maior, mas a grande verdade é que a gente cria as nossas próprias bolhas e a gente vai vivendo lá com as determinadas regras de conduta daquele ambiente. Por isso que eu digo que não é tão diferente, porque também tem briga por poder, também tem luta por incentivo, também tem ego. Putz, mas aqui a gente não rouba. Bem, ótimo, assim, né, a gente vai nivelar por baixo mesmo a discussão, né? Pelo menos aqui a gente não rouba. Então, acho que a minha visão de mundo me mostrou que, no final, somos todos humanos. Gente é gente. Eu achei muito interessante o destaque que você deu para o fato de que todo o que acontece, em essência, é a latitude do recorte, né? E é só isso. E a latitude do recorte político é muito ampla, é muita gente. Aliás, literalmente, neste caso, é basicamente todo mundo, quando quase nada é para todo mundo, né? E aí, nesse caso, é para todo mundo. É claro que é muito mais difícil. Agora, como é que todo esse método se converte em resultados? Como é que foi o Renova nessas eleições? Quantos candidatos vocês elegeram? Vocês estão felizes, estão tristes? Como é que é isso?
Bom, eu acho que o nosso principal resultado são as pessoas se formarem. Ninguém paga o curso, e isso é muito importante para que a gente tenha uma diversidade na turma. O Brasil é um país continental, então ninguém paga o curso e ninguém tem nenhuma obrigatoriedade com a gente. Se você passar por esse percurso e falar, cara, não é para mim, tá tudo bem, você não precisa se candidatar. Então, a primeira medida de sucesso é a formação. A segunda medida de sucesso são os números de candidaturas, porque, eventualmente, o que a gente quer é que mais pessoas boas tenham vontade, resiliência e ferramental para se candidatarem. Então, nessa última eleição, a gente teve 356 candidaturas das pessoas que já passaram pelo Renova, que chegam a 2.100 pessoas, né? E, por fim, você tem um KPI que ele é inevitável, mas ele não está no nosso controle e a gente não utiliza ele como medida de sucesso, que é o KPI de eleitos. Por que eu não utilizo? Porque ser eleito no Brasil, gente, é um jogo de war. Você tem tantas barreiras que ninguém tem controle. Ninguém não. Algumas pessoas têm controle e a gente pode chegar lá. Mas você tem que estar dentro de um partido. Você tem que estar dentro de uma chapa. Essa chapa tem que ser competitiva. Esse partido tem que te dar dinheiro para você se candidatar. Porque, vamos lá, verba de marketing. Estamos falando para a empresa, né? Candidatura é só uma verba de marketing para você criar awareness para o seu nome e você simplesmente converter em votos. E você tem a barreira final, que ninguém tem controle nenhum, que é o voto. E se a gente tivesse, a gente não estaria nas discussões que a gente está hoje, né? E as pessoas não entendem como, assim, por que abriu a urna e está de um jeito A ou do jeito B. Então, a gente não se coloca o KPI de eleitos como algo que é de responsabilidade do Renova. O que a gente faz, desculpa, era um vereador que passou aqui. O que a gente faz obviamente, a gente mede isso e conta para as pessoas. Então, nessas eleições, a gente teve 18 pessoas que foram eleitas, das quais nós temos 7 estados representados, 12 partidos representados, 39% de mulher e 39% de pretos e pardos. Sob o ponto de vista do Renova, eu acho que foi um ótimo resultado, e eu explico por quê. Porque é um resultado nacional, é um resultado que mostra, de fato, a diversidade e a pluralidade do Renova, seja partidária, seja regional, e é um resultado que, dentro de um centro democrático que perdeu espaço no país, a gente se manteve com números parecidos ao que foi em 2018, que foram 17 eleitos. Acho muito interessante o fato de observar isso, mas não colocar isso como um dos fatores, um dos KPIs fundamentais. E ao contrário, né? Colocar como fundamental o volume de pessoas que foram preparadas, que foram educadas. Acho muito, muito inteligente isso, com certeza. E sabe o que acontece, Paulo? Desculpa, Bruno. As pessoas, elas se apaixonam no caminho. É muito difícil não se apaixonar por política. Porque a política, de verdade, ela está conectada com o povo, com os problemas reais da população. E aí ela pode não ganhar, mas ela vira um secretário. Ela pode não ganhar, mas ela está trabalhando num gabinete. Ela pode não ganhar, mas ela está influenciando as pessoas no bairro, na família. Ela começa a falar da importância de votar em deputado, que o brasileiro só olha 48 horas antes da eleição. E aí a gente reclama 4 anos, né? A gente reclama 4 anos e dá 48 horas de atenção a esse tema. Então, quanto mais gente falar sobre isso, quanto mais gente influenciar, te respondo, por isso que o Brasil vai ser melhor. E pelos meus cálculos, essas 17 pessoas esse ano foram mais ou menos uns 10%, né, da turma.
praticamente nenhum grupo consegue eleger 10% das pessoas, né? Um resultado, ainda por cima, é um resultado incrível, né? A gente teve mais de 2 milhões de votos no país inteiro. Então, foi surpreendente. Pois é, muito, muito legal. E me escapou a pergunta que eu ia fazer aqui. Gente, depois que eu peguei Covid, minha memória dá umas fugidas muito loucas. É que eu tinha pergunta. Na verdade, é depois que você virou pai, porque aí você dorme menos, né? É as duas coisas, coisas. Mas depois que eu virei pai, eu comecei a olhar o Renova com mais carinho ainda. Esse é um ponto importante, né? Porque que futuro que a gente vai deixar aqui para os nossos filhos, né? Aumentou a perspectiva, né? A perspectiva ficou, de repente, mais longa, né, Bruno? Pois é. E quais são os próximos passos do Renova? O que vocês pensam para os próximos anos, próximas eleições? Se houver Brasil, né? Se o Brasil não explodir agora. Sempre há, gente, sempre há. Por favor. Primeira coisa que eu sempre falo é o seguinte: se a gente que está aqui numa sala, que a gente tem acesso à internet, que a gente tem água potável, não acreditar no Brasil, quem que vai acreditar? E fica a pergunta a gente tem o privilégio de não acreditar no Brasil? Com tudo que a gente tem nas nossas mãos e com todos os privilégios que a gente hoje usufrui? Eu acho que não. A gente não tem o privilégio de falar que não vai ter Brasil. Vai ter Brasil e a gente vai lutar por um Brasil melhor. Dito isso, por isso que o Renova ele continua aí com uma visão ainda mais profunda de educação, uma visão de educação continuada. Então, agora, por exemplo, outra coisa que a gente faz que é super legal é dar aulas para as pessoas que foram recém-eleitas, as que tenham o primeiro mandato. Então, agora em dezembro, a gente fez uma parceria com o INSPER e a gente vai ter uma turma de 50 deputados recém-eleitos para que eles estudem antes de ir para o Congresso, lá o nosso grande, voltamos ao piloto, né? Nosso piloto do avião. Então, a gente já está organizando esses cursos de formação continuada e garantir que essas pessoas, essas 2.000 pessoas que passaram pelo Renova, encontrem nele, aqui, né, uma comunidade muito potente, que eles possam, de fato, consorciar e dividir valores comuns, independente de seus estados e seus partidos. Muito, muito legal, muito legal. Irina, você você passou pelo mercado financeiro, né? Se eu não me engano, não foi isso? Depois foi para o mundo da educação privada, né? Depois no Renova. Assim, pensando em termos da carreira da Irina, né? O que você mais... Qual foi a sua grande lição, né? Até esse momento que você está no Renova? O que você aprendeu com essa experiência tão diferente? Porque eu acho que você agora lidera uma organização única no Brasil, né? Não tem nada parecido com isso. O que você aprendeu com essa experiência? É engraçado você me perguntar isso, porque toda vez que eu tenho que falar de mim, primeiro que eu não gosto, porque eu sou super introspectiva, então é muito mais fácil eu falar na terceira pessoa. E segundo, que toda vez que eu tenho que falar sobre a minha carreira, eu vejo que ela não faz sentido nenhum. Então, eu trabalhei em infraestrutura, eu trabalhei em banco, eu trabalhei em infraestrutura, eu trabalhei com Project Finance, eu trabalhei em projetos de rodovia na Colômbia, hidrelétrica no Peru, PPP de presídio. Depois eu fui para Somos Educação, e aí eu trabalhei lá em várias coisas, e fiquei em grande parte no Anglo, vendendo o sistema de ensino no curso Anglo. E aí eu vim para cá. E sabe o que eu aprendi? Que por mais que pareça que não faz sentido nenhum, faz muito sentido. Faz todo sentido, porque ela está conectada com propósito, ela está conectada com mudanças estruturais, com coisas que vão melhorar a vida das pessoas. Então, acho que talvez eu aprendi duas coisas. Primeiro, eu estava falando isso outro dia, quando eu tinha 15 anos, eu tive que fazer educação vocacional. Vocês lembram disso? Porque eu não sabia, porque eu achava um puta absurdo
alguém falar para uma pessoa de 15 anos que eu tinha que escolher a carreira que eu ia seguir o resto da minha vida. Isso já me incomodava na época. Falava, mas por quê? E aí eu fui fazer administração justamente porque falei, bom, na dúvida, faz qualquer coisa. Seja o que for, vai ter que ser administrado. É isso. É isso. Então, acho que a primeira coisa é... eu acho que o grande ponto aqui é eu sempre estar aprendendo, e para mim, esse aprendizado ele tem que estar conectado com propósito e mudanças estruturais. Você sabe por que eu disse no meio da sua fala o quanto isso faz sentido? Alguns bons anos atrás, eu trabalhei por alguns anos numa consultoria que foi criada pelo Walter Longo, meu amigo Walter Longo, e a consultoria do Walter chama-se Nexial. E os profissionais consultores que trabalhavam nessa consultoria, eu inclusive, eram chamados de consultores nexialistas. Nexialista que vem justamente da ideia de criar nexo entre coisas aparentemente distantes uma da outra. Então, é exatamente isso que faz sentido. Entender como conectar áreas é uma das habilidades mais importantes no mundo moderno, porque não é só o conhecimento específico, vertical, de profundidade, claro que isso é importante, mas não é só isso que vai resolver as coisas no mundo hiperconectado como a gente vive. Então, o nexo, né? A sua carreira faz todo o nexo, né? Sem dúvida. E isso tem um pouco a ver com aquela frase do Steve Jobs, né? Que é uma frase famosa, né? De ligar os pontos, eu não lembro a frase exata aqui. Você só vai compreender os pontos olhando para trás, né? Olhando para trás é que você vai ver por onde você teve e aí poder ligar os pontos que eventualmente você se apaixonou por esta ou aquela coisa, e aí entender como é que uma coisa leva a outra é um exercício de retrovisor, né? Um pouco isso. Que bom. Pois é, pois é. E você pensa em se candidatar algum dia? Não, acho que eu não tenho esse perfil, gente, ou pelo menos não por enquanto. Eu acho que, de fato, eu sou uma pessoa introvertida, o que não significa que eu seja tímida, mas eu acho que o exercício do legislativo, eu tenho um perfil muito executivo, né? Então, eu acho que talvez não seja meu caminho, mas eu com certeza vou ser o resto da minha vida uma ativista política. E uma ativista da boa política, né? E não política. Olhando de fora, pelo menos, né? Porque eu não trabalho diretamente com política, exceto pelas colaborações que eu fiz no Renova, eu não trabalho diretamente com políticos. Mas eu tenho a sensação, pelo menos, de que todo mandato, todo mundo que está brigando por isso ou assumindo o mandato, está abraçando junto um pacote de uma altíssima exposição, principalmente hoje no mundo com redes sociais e tudo. Isto é uma coisa que deve ser um pouco chocante, porque o indivíduo passa a ser cobrado, e veja, a gente às vezes até brinca nas redes sociais. Quem é você, alguém que participa de uma rede social, para me cobrar qualquer coisa, porque eu sou apenas outro cidadão, assim como você. Agora, quando você está eleito, não é mais assim. E como é que é essa exposição com uma cobrança devida? Né? Isso é um choque para algumas pessoas quando acabam de ser eleitas, elas conseguem estar, digamos, relativamente preparadas para isso, porque não deve ser nada fácil isso, né? Pelo menos para quem tem a vergonha na cara, né, Irina? A gente coloca isso no processo seletivo, né? Você vê, quando a gente olha as taxas do processo seletivo, o que eu quero dizer? As taxas de conversão das etapas, muita gente para na parte de fazer um vídeo. Tanto que a gente colocou o processo seletivo corrido, e você nem precisa falar não para as pessoas, porque elas mesmas falam assim, cara, eu não quero isso para mim. Porque a gente fala, grava um vídeo de tantos minutos e tal.
porque essa vai ser a vida dela. Então, Claro. eu acho, né? Então, acho que a gente já, dentro do processo seletivo, pega as pessoas nesse perfil, que tem essa habilidade maior. E isso é algo também, isso eu acho que a cobrança das redes sociais, tal, é uma resiliência que você vai aprendendo com o tempo. Mas eu não poderia deixar de dizer o quanto é mais difícil para as mulheres. Sendo mulher, né? O quanto é mais difícil, quanto os comentários são mais agressivos, quanto os comentários são pessoais, o quanto as ameaças elas são muito mais duras para as mulheres do que para os homens, né? Então, quando você me pergunta se eu me candidataria, não é só sobre uma vontade minha, mas é sobre como que você coloca dentro desse contexto a sua família, os seus filhos. Quantas vezes a gente olha críticas aos homens que vão numa direção e nas mulheres que vão em outra totalmente diferente? E eu não estou falando de partido aqui, né? Então, a gente viu episódios com a Tabata Amaral, mas também com a Joyce Haussmann, que incluía o filho dela. Com os homens não acontecem as mesmas coisas. Então, acho que assim, a violência política ela é duríssima, e para as mulheres um preço que se paga é muito mais alto. Isso significa que também aqui dentro do Renova a gente busca dar muito rede de apoio para as pessoas, porque às vezes elas têm vontade, mas é muito difícil. O caso da Tabata eu acho bastante curioso, porque ela, pelo menos naquela época que ela foi expulsa, né, do PDT e tal, ela votou muito parecido com outros homens do partido que, né, não sofreram nenhuma retaliação. E ela virou o grande bode expiatório de um determinado grupo, né? Então foi muito claro assim, o que aconteceu, e realmente é complicado. Olhando para essa situação da Tabata que você citou, hoje, né, um pouco de tempo passado disso, dá para conseguir identificar por que ela foi colocada numa situação de vidraça quando outras pessoas tomaram a mesma decisão, e dá para dizer isso? Eu acho que talvez dar um diagnóstico seria arrogante da minha parte, porque eu não conheço tudo, eu conheço uma parte, e toda a história ela é sempre composta com várias partes. Mas eu acho que a gente tem, sim, a violência política com a mulher como algo no Brasil muito sério. E é isso, outras pessoas tiveram a mesma atitude, não tiveram a mesma punição. E aí eu digo, você pode discordar, você precisa usar palavrão, você precisa xingar a índole da pessoa, você precisa falar que eu vou te matar. Assim, gente, faz esse exercício. Para num comentário de um post de uma deputada e de um deputado e vê o nível dos comentários, né? Eu acho que para mim tem sim um lugar que está muito relacionado com gênero, com raça, que é algo também, de novo, um recorte do Brasil que a gente está vendo bastante. Aproveitando que você trouxe esse assunto de gênero, um tempo atrás a gente teve essa discussão, né, no privado, digamos assim, sobre os desafios que uma mulher tem para falar em público, né, que são diferentes dos desafios normais, quer dizer, normal já é uma palavra esquisita para usar aqui, mas enfim, dos desafios padrões de um homem, né? Independentemente da política, se é político ou não, pode ser uma mulher na política, uma mulher no mundo corporativo, uma mulher, sei lá, numa ONG. Quais você acha que são esses desafios a mais que uma mulher tem que homens não têm? Difícil essa. Porque eu acho que as mulheres elas são plurais. Então, eu tenho certeza que eu não estou falando por todas. Eu estou falando por uma parcela da população feminina que às vezes comenta comigo, porque eu sou muito transparente. Então, eu descobri que
na primeira vez que eu tive que fazer uma palestra no ângulo, eu era super nova, né? Então tinha gente do ângulo que tinha o ângulo há mais tempo do que eu tinha de idade. Então, assim, as pessoas estavam ali falando, meu, quem é essa menina? Pelo amor de Deus, né? E teve uma vez, a primeira vez que eu falei, gente, eu tô muito nervosa. Eu falei isso e aí segui. E isso não é uma coisa, vocês iam me dar uma bronca. Irina, você não vai falar isso, você vai entrar lá com uma frase impactante e tal. Não é o ideal, mas às vezes é um expediente muito útil, hein? Para mim, ajudou. E o que aconteceu quando eu desci no palco foi que muitas mulheres vieram falar comigo e falaram o seguinte: Por causa dessa nossa, empatia. eu também Isso aí. sinto isso. Uhum. E eu não podia falar. Sei lá, muitas vezes também eu choro, porque eu sou chorona. E, putz, mas não pode. Então, eu acho que a gente tem talvez algumas regras em que a gente considera o que é bom, você está dentro de umas regras, e que às vezes as mulheres elas não estão alcançando essas regras, porque essas regras elas quase são inalcançáveis para a gente, sabe? Posso refazer sua frase? Pode. Essas regras estão infinitamente abaixo das mulheres. Não são as mulheres que não estão alcançando as regras. Essas regras são desumanas e elas não deveriam estar recebendo nenhuma espécie de credibilidade por parte de qualquer ser humano que se considere como tal na altura do século XXI. É só absurdo. Absurdo. E por isso que muitas vezes, quando a gente, nos primeiros momentos das nossas aulas e dos nossos cursos, tanto eu quanto o Bruno, a gente, em algum momento, a gente sempre fala algo tipo assim, olha, vocês ouviram um monte de regras a vida inteira, vocês que estão fazendo curso com a gente a primeira vez. Explode tudo isso. Porque é um bando de porcaria que não vai te levar a lugar nenhum. E vamos começar jogando essas coisas fora. Porque essas regras são velhas e estão muito abaixo do que o ser humano precisa e do que as mulheres precisam. Sem dúvida nenhuma. Eu amei ouvir, só que o meu primeiro sentimento como mulher, o que reage porque a gente é criada assim, para fazer isso, você precisa de uma autoconfiança, de falar, eu estou acima das regras, que às vezes eu, não vou falar gente, mas eu não tenho. Então, quando alguém me vem com um checklist, na minha cabeça eu tenho que fazer esse checklist, porque eu só vou ser boa se isso acontecer. Então, tem uma questão minha, que eu não sei se é de todas as mulheres, e eu fico muito feliz quando eu vejo mulheres autoconfiantes, que é quase que uma síndrome do impostor infinita. Eu fiz um exercício com o Bruno, foi muito bom, assim, de como as pessoas me viam e como eu me via. Sim. E era assim, eu falava, não, Bruno, acho que eles não entenderam o exercício. Não é eu não sou essa pessoa. E ele falava, então, Irina. Então, assim, tem algumas coisas que é muito importante ouvir, principalmente vindo de vocês, de especialistas, de técnicos, mas tem um lugar íntimo que às vezes é difícil executar. Sim. Posso contar como é que foi esse exercício aqui em público? Porque a gente sempre fala em aula e tal, porque a gente não fala seu nome, né? Mas a gente dá o exemplo. Agora todo mundo vai saber quem é. Que bom, valeu. Não falo seu nome porque não sei se eu posso, né? Enfim. Agora é bom. Agora todo mundo vai saber, mas o que acontece? A gente usa, quem já fez algum curso nosso, né? Sabe que a gente usa os arquétipos como uma maneira de medir a percepção do público sobre você mesmo, né? E na mentoria que eu fiz aqui com a Irina, ela se via como uma prestativa, né? Só que quando ela foi fazer uma pesquisa com outras pessoas, ela descobriu que a maior parte das pessoas que estão envolvidas com ela, de alguma maneira, que tem uma percepção da imagem pública dela,
enxergava a Irina de uma outra maneira, não como prestativa, mas como heroína. E os arquétipos da heroína e da prestativa são muito parecidos, na verdade. Né? Tanto o herói quanto o prestativo, no masculino ou no feminino, tanto faz, eles fazem, digamos assim, eles fazem a coisa certa, né? Eles querem ajudar e tal, tem essa direção. Só que o herói é mais proativo, né? O herói vai lá e se joga na confusão. O prestativo, ele é mais passivo, ele espera alguém pedir ajuda. Digamos, né? Resumidamente, é mais ou menos isso. E foi muito legal quando a Irina tomou esse choque, porque veio dela mesma a seguinte frase, ela falou assim, Bruno, eu não acho que eu sou heroína, né, mas eu vou fazer um teste. Eu vou me comportar como uma heroína durante, sei lá, 15 dias. Né? E aí eu lembro que você fez post com voz de heroína, você escreveu artigo com voz de heroína, gravou histórias com voz de heroína e passou, sei lá, uns 15 dias, você falou, tá, gostei, funcionou. Né? Agora, foi isso, né? O que eu lembro era isso. Então foi isso mesmo. Agora, o que eu acho que a palavra-chave que eu acho que resume tudo isso é uma questão de julgamento, não é não? Eu acho que as mulheres são muito mais julgadas por tudo. Né? Se um homem faz uma coisa maluca e quebra a regra e ignora o checklist, mesmo que não dê certo, ele é visto como um visionário, um corajoso, sei lá, qualquer coisa assim. Depende muito de quem ele é também, Bruno. Mas na média, né? Ele tem mais chance de ser visto assim, digamos. Né? Se uma mulher resolve quebrar as regras, nossa, né? Caiu o mundo. Eu acho que é um pouco disso, não tem? Talvez essa seja a sensação da coisa, mas eu posso só trazer um termo aí científico para o debate. Existe um dos traços fundamentais de personalidade chamado agreeableness, ou seja, alto índice de concordância. E isso cientificamente é medido na população mundial como um todo, né? E a gente sabe que alguns perfis de indivíduos têm uma tendência à concordância mais elevados do que outros perfis de indivíduos. As mulheres têm um índice de concordância ou agreeableness que a própria história da humanidade ela precisa cuidar de seres que não têm sequer a capacidade de entender as regras ainda. Isso é uma das coisas que a mulher faz. E isso foi transformando e destacando o aspecto de agreeableness, ou seja, de concordância, que pode ser traduzido um pouco como tolerância, né, ao regimento externo, digamos assim, de uma forma muito maior que outros perfis de indivíduos na humanidade. E eu entendo bem isso que você está dizendo, Irina, porque, de fato, sim, é mais difícil para determinados perfis e mais difícil para o perfil feminino jogar fora essa adesão, essa alta adesão à regra externa. E é um desafio bastante real, com toda certeza. E eu acho que eu talvez possa adicionar aqui, da minha experiência que o próprio Bruno trouxe, que eu até me emocionei, que também tem um lugar, que eu não sei se é feminino ou meu, de que, tipo, você não deveria contar bem sua história. Você não tem que se mostrar. Vamos reconhecer, né? Você vê, por que as mulheres ganham menos? Será que a gente deveria pedir mais, né? Mas a gente não pede, porque a gente espera um reconhecimento. De novo, a gente é muita gente. Alguns perfis de mulheres, né? Então, a história do Bruno, ela me emociona todas as vezes, porque a grande verdade é que ele só levantou um espelho para mim e falou: você pode se apropriar disso, por gentileza? E eu falava para ele: eu não vou fazer. E ele falava: não, mas você pode fazer. E eu falava: não vou, não sou essa pessoa. E ele falava: não sei mais como te convencer, né? A gente já falou com 775 pessoas. Você está nessa organização. Você só pode, pelo amor de Deus, tentar. E eu falava: eu não vou fazer. E ele falou: começa a tentar. E eu comecei a tentar.
No começo era difícil, no começo foi um teste, no começo eu não me sentia confortável. Mas passados o quê? O Heitor tem 2 anos, eu fiz na licença maternidade, né? Passados 2 anos, o processo mais bonito de tudo isso foi que eu consegui me apropriar dessa persona, sendo eu mesma, contando minha história na minha própria voz, do meu próprio jeito, com meu olho enchendo de lágrima, porque é quem eu sou, e isso não me desconecta da pessoa prestativa que eu achava que eu era no começo. Mas isso foi um processo, foram 2 anos, muitos palcos, muito treinamento, e não tinha uma vez que eu tinha que subir no palco, olhava para o Bruno e fazia, eu não quero subir, eu odeio isso, e ele falava, não, vai lá, você consegue, vai lá, e eu subia e dava tudo certo, sabe, mas se não tivesse o Bruno com esse espelho, se não tivesse metodologia, e se não tivesse ele do lado do palco, não é uma piada, tá, gente, não é? Ele ficava do lado, só faltava me empurrar, eu não sei se eu teria conseguido. Então, acho que também é muito importante, primeiro, reconhecer o trabalho de vocês, a importância do trabalho de vocês, e falar para que não é só um jeito de contar história, é um jeito de se rever internamente, que é muito bonito, e se as pessoas se envolverem nisso, elas vão começar a pensar, isso que você falou, Paulo, por que eu estou aceitando todas as regras mesmo? Tá, acho que eu vou quebrar uma, deixa eu ver o que acontece. E aí você vai indo, é um processo, acho que infinito. Que é um abraçar de um outro traço importantíssimo de personalidade, que é o traço da openness, né? Abertura. Esta abertura a uma coisa nova, que não é característico de determinados perfis de indivíduos também. Né? Então, e é muito importante, que é o traço que fez com que você olhasse para aquilo, apesar da resistência. Não, eu vou pelo menos tentar, abrir uma fresta de abertura para que potencialmente algo aconteça. E a gente nem sempre sabe o que a gente vai descobrir, mas descobrir é importante. Né? Eu vou contar 2 histórias rápidas sobre todas essas questões. A primeira delas é que não é incomum, né, que no meio de um curso nosso, tanto em company quanto aberto, de vez em quando alguém levante a mão e fale assim, olha, tudo que vocês estão falando aí para a gente fazer faz sentido, eu entendo. Mas sabe o que é? Eu trabalho numa organização que ou é muito rígida, ou a cultura é muito fechada, ou qualquer coisa assim, e eu não me sinto à vontade de fazer nenhuma dessas modificações. Eu tenho que preencher o checklist, né? E o que a gente responde é assim, olha, que se você continuar fazendo isso, você vai ter os mesmos resultados, né? Não dá para esperar ter resultados melhores fazendo, né, as mesmas coisas. Então, se você não está disposto a quebrar todas as regras, se você não tem esse perfil, quebra uma, começa fazendo diferente uma coisa, né? Depois faz outra, depois vai gradual, né? Se é o caso, né? E a outra história que eu queria te contar é que essa dificuldade para contar a sua história pessoal, né? Para, enfim, se mostrar, não é só sua, não, Irina. Tá? Depois que a gente fez aquele processo, eu comecei a perceber com mais clareza que outras mentorias com mulheres também sempre têm essas questões, né? Ou quase sempre, claro, sempre existem exceções também. E vou te contar uma coisa, eu tive uma cliente por quase 1 ano que não era bem uma mentoria do tipo que a gente fez, né? Mais voltada para narrativa de carreira e tal, na verdade era uma consultoria de marca, mas era de uma empresa média, né, onde numa empresa média a dona da empresa tem um papel muito muito grande, né, uma startup e tal, então quer dizer, tem uma pessoa que fundou ali, tinha toda uma história para contar, e eu fui contratado para fazer uma consultoria para contar a história dessa empresa, só que a dona da empresa não queria de jeito nenhum que contasse a história dela. E eu falasse, olha, você até pode contar a história mais institucional, mas isso vai ter um alcance, né, infinitamente menor. E eu passei 1 ano tentando destravar a pessoa, não consegui,
Mas a gente continuou amigo, a gente continuou conversando e tal. E mais ou menos uns 6 anos depois, um dia a pessoa me manda uma mensagem assim: tá, Bruno, agora eu entendi o que você queria dizer. Tá, vamos lá, agora eu vou começar a postar no LinkedIn, vou começar a me mostrar mais. Então, às vezes tem um processo, né, que a pessoa precisa passar. Para você demorou só 15 dias, né? Para essa pessoa demorou 6 anos. Que é o tal do traço da abertura, né? O quanto está disposto a experimentar, o quanto está disposto a uma coisa que é modinha chamar inovação, né? Mas, assim, isso tem que nascer de uma abertura que está no caráter da pessoa, na capacidade da pessoa. Não tem certo sobre isso, né, gente? Tem o que cada um é capaz de fazer. Opa! Apertei o botão errado aqui. Irina, eu acho que já está dando o seu tempo aqui, eu sei que sua agenda é super apertada, mas eu deixo um espaço aberto aqui para você dar o seu recado final. Se você quiser falar suas redes sociais, se você quiser dar uma dica cultural, se você quiser falar do Renova, enfim, o espaço é seu, take your time. De novo, eu acho que eu queria agradecer vocês dois por tudo que, enfim, vocês entregam ao Renova. E a mim, pessoalmente, de fato, mudou muito a minha vida ter esse curso, essa mentoria, ter vocês trabalhando com a gente, com o nosso time. Foram momentos muito importantes que eles estão para além de um ferramental, eles estão, de novo, nesse jeito de olhar a vida com abertura, né, com inovação e com certo grau de risco, e que as pessoas não tenham medo. Tudo que é diferente dá medo, mas tem que ir com medo mesmo. E eu acho que o recado que eu queria dar, talvez nesse período eleitoral, que parece que não vai ter luz no final do túnel, é que tem, sempre tem, né? E eleição é o povo está dizendo alguma coisa para a gente tem que ouvir. E a gente que faz parte de uma elite cultural, uma elite financeira, uma elite intelectual, a gente tem o dever e a obrigação de continuar acreditando na política. A gente tem o dever e a obrigação de acompanhar os parlamentares, de não discutir política só a cada 4 anos ou a cada 2 anos, de ter um senso de cidadania que está para além do período eleitoral. Por que eu faço esse apelo? Porque se isso não acontecer, a gente sempre vai estar no mesmo lugar, né? A gente sempre vai estar falando das mesmas coisas. E a cidadania, ela começa dentro de casa. E eu vou contar uma história para finalizar, que eu aprendi com vocês. Eu estava em casa no almoço de domingo, e a minha mãe, que é educadora há muitos anos, da prefeitura, andou muita comunidade, ela falou, tem uma vereadora ABC, e eu não concordo com absolutamente nada do que ela fala. Ela não deveria estar lá. Aí eu falei, tá bom. Passava um tempo, minha mãe me mandou um e-mail, me falou o seguinte, olha, eu mandei um e-mail para a vereadora falando tudo o que eu penso. E como a gente tem o mesmo sobrenome, só queria te avisar, porque pode ser que você tenha um problema aí. Aí eu falei, mãe, eu tive uma ideia. Por que em vez de você não mandar um e-mail, vamos lá conversar com ela? Aí minha mãe falou, ela não vai me atender. Eu falei, vamos ver. Vereadora, a senhora pode atender minha mãe? Aí ela falou, claro, vem aqui, tal dia, tal horário. Lá fui, levei minha mãe até a Câmara dos Vereadores. E ela, cheguei na porta, ela estava com aquela cara de emburrada, né? Já pronta para a briga. E eu perguntei para ela, e aí, você está preparada para começar a gostar da vereadora? E ela falou, não. Eu falei, tá bom. E aí, elas foram conversar e eu não fiquei na sala. Quando ela saiu, ela falou, nossa, como ela é legal, né? Que escutativa. Mas ela não tem a visão que eu tenho de chão de sala. E aí, o que eu queria dizer? Gente, é tão difícil odiar de perto. É tão mais fácil odiar por e-mail. É tão mais fácil odiar pelas redes sociais. No final, que frase linda.
Eu tenho certeza que a vereadora aprendeu com a minha mãe aprendeu com a vereadora. Independente delas discordarem sobre o projeto de lei. E a minha mãe até brincou, ela até falou para eu ir trabalhar lá com ela para ela conhecer mais sobre as comunidades. Então, gente, se a gente tem esses pequenos exemplos, como que eu posso abrir o TED falando que o Brasil não tem jeito? A gente só não está achando o jeito certo de se comunicar. E se a gente está aqui falando de comunicação, eu acho que o lugar da empatia e do diálogo é o lugar mais bonito e profundo que a gente deveria investir. Sensacional! Uau! Olha, eu até ia contar uma outra história que eu lembrei sobre isso, tal, sobre odiar de perto, mas eu não quero estragar esse momento. Não, então vamos finalizar o programa assim. Irina, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela inspiração dessa história final linda. Obrigado. Obrigada, gente. Um beijão. Você não vai contar quem é a vereadora, né? Não, lógico que não. Tá bom. Um beijo, grande abraço. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau.